Este canal é patrocinado por La Gisela, Moda com Propósito, na qual o objetivo é vestir o maior número de mulheres, independente de idade, estilo ou biotipo. Todos os tamanhos e muita variedade, com muito bom gosto para você, mulher. LF Studio Beauty, sua beleza em primeiro lugar. Para mais informações, acesse a descrição deste vídeo. Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Alquimia Videocast. E eu estou aqui hoje para entrevistar uma pessoa sensacional, que talvez vocês até já conheçam. Aqui na minha frente, Ellen Lourenço, seja bem-vinda ao Alquimia Podcast. Que surpresa! Que surpresa! Eu acho que a galera aí não vai entender nada. Mas hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais da Ellen ao olhar do Henrique Foster. Eu, que vou entrevistá-la e tenho o maior prazer de estar aqui com você. E vai lá, dá um oi aí para essa galera fantástica que está nos assistindo. Tudo bem, pessoal? Costumo falar alquimistas, né? Alquimistas. Como Excelente. vocês são alquimistas. Ellen, então hoje, o pessoal está muito acostumado a te ver aqui entrevistando o pessoal, mas não sendo entrevistada. Então eu queria que tu te apresentasse do teu jeito. Tá aqui a câmera para você. Bom, eu sou Ellen Lourenço, para quem não me conhece. E Ellen Lourenço também para quem conhece, né? Geralmente o nome não muda. Mas sou empreendedora, sou mãe, sou sonhadora, costumo não me contentar com pouco. E assim como eu não me contento com pouco, uso dos meus cases, das minhas inspirações para inspirar outras pessoas, né? Então, ó, eu vou te fazer todas as perguntas que eu sempre quis Que e não fiz e vai ficar tudo gravado aqui. Ellen, qual cidade que você nasceu? Ai, é interessante essa pergunta. A gente vai começar lá de trás, porque ó, tu tá na minha cidade hoje. Não, mas é interessante essa pergunta, porque as pessoas me conhecem muito do estado do Goiás, né? Sim. A falar, Goiânia, Mineiro, uma mistura, mas ninguém nunca fez essa pergunta a ponto de saber que eu sou natural de São José do Rio Preto. Olha Aí, às só. vezes, as pessoas perguntam, nossa, do interior de São Paulo. Gente, eu sou paulista, nascida em São José do Rio Preto, mas eu praticamente só tive o início da minha infância lá, né? Logo eu me mudei, devido ao meu pai ser do interior de São Paulo e minha mãe ser mineira. Então, a gente logo que alcançou uma certa idade, ainda na criança ainda, diria, né? Eu fui para o estado de Goiás. E aí, estado de Goiás. E ficou lá por um bom tempo dele. Praticamente boa parte da minha vida eu cresci lá. Boa. E eu costumo falar que o sotaque mineiro e goiano é tão forte que qualquer um que conhece a gente acredita que a gente é nascido se de fosse lá. pra eu chutar de onde que você tinha nascido, eu não falaria São Paulo. Ninguém fala, né? De onde que você é? Interior de São Paulo. Não acredito. Boa. Tá, e assim, ó, nessa história aí, qual foi o teu primeiro trabalho? Foi já com comunicação? Já foi com... Cara, meu primeiro trabalho foi numa ótica. Uma ótica? Como vendedora. Olha só. Eu costumo falar que foi a minha primeira experiência onde eu me rotulei como nunca vou trabalhar com vendas. Então, eu tinha 17 anos, praticamente foi assim, minha primeira experiência profissional. E... Quanto tempo tu ficasse na... Não, nessa ótica eu acho que eu fiquei uns 6 meses, fiquei bem pouquinho tempo. Foi uma experiência bem frustrante, mas levando em consideração que eu era um adolescente de 17 anos, né? E vendia bem, não? Nada! Eu era do tipo que... Eu não sei como eu fui parar lá de vendedora. Eu acho que um pouco... realmente, assim, as pessoas já percebiam um pouco esse meu dom de me comunicar, de falar, mas naquela época eu ainda era muito... tímida, muito, né, travada, mas eu precisava de um trabalho, então eu me submeti, costumo falar que eu me submeti naquela época a fazer uma coisa que eu não gostava, por uma necessidade, né? Sim. Que foi a venda. E foi uma experiência frustrante, mas foi o início de tudo, Tá, né? mas aí 6 meses, e daí depois você parou de trabalhar ou Não, foi pra depois de 6 meses ali, eu praticamente... Eu não vou falar que eu casei, mas eu juntei com o namorado que eu tinha. A gente fala que quer casar, né? Uhum. Mas a gente era jovem, aí eu saí desse trabalho, fui morar com ele, aí nesse processo de estar num relacionamento morando junto, eu vivi algumas experiências como... Sabe aquele negócio daquelas pessoas que perguntam pra você nas lojas se você já tem um cartão famoso? Tem cartão C&A? Então eu já fiz tudo o que você imaginar desse tipo de trabalho em shopping. Mas nada me adaptava, não conseguia, porque eu literalmente era extremamente tímida, né? Então eu tinha uma dificuldade muito grande de lidar com gente, ambiente com muitas pessoas, eu não funcionava. Mas você era tímida, mas dos trabalhos que você falou, todos eles eram trabalhando com pessoas. Era lidar com pessoas, era impressionante como as pessoas viam em mim
um dom que eu não acreditava que tinha, né? Que toda entrevista que eu ia, eles me colocavam em área de lidar com gente. Mas então, eu levo por dois lados, tá? O dom e a habilidade que você vai ganhando pelo processo, pela história que tu foi construindo, sabe? Então, assim, ó, foi vendedora. Pô, ali tu criou a habilidade de... Por mais que você não tenha vendido tão bem... Eu acho, assim, que naquela época, eu acho que a minha aparência ajudava muito. Sim. Então, assim, eu acho que porque era impressionante no sentido de eu ter uma certa facilidade de abrir portas no ramo de trabalho. Mas, cara, eu era muda, eu entrava muda e saía calada. E então eu não entendia como as pessoas me contratavam e me colocavam na frente da empresa para lidar com gente, que era uma coisa que eu não sabia lidar. Quem conhece um pouquinho da minha história de empreendedorismo sabe como eu precisei desenvolver essa habilidade de lidar com gente, porque naquela época era bicho do mato mesmo. Mas as pessoas me colocavam à frente da empresa. E eu tinha uma dificuldade de comunicação muito grande, tanto que eu saía frustrada, porque eu levava pito, levava bronca, eles brigavam comigo, me cobrava, a ponto de eu sair aquela adolescente mimada, chorando. Eu saía do trabalho chorando, eu saía chorando. Eu me sentia humilhada, porque eu levava um não, aquilo era uma humilhação para mim. Então, foi tudo muito difícil esse meu início, quando eu tomei a decisão de realmente ter que ir para o mercado tradicional, por ter escolhido ter saído de casa muito jovem, porque com os meus 17 anos de idade eu já não estava na casa dos meus pais mais. Então eu precisava dar um jeito de me virar, né? Falar que agora eu já não tenho pai, não tenho mãe mais, não vou voltar para casa com o rabinho no meio das pernas, então eu preciso fazer alguma coisa. E aí, como eu era menor de idade, tinha 17 anos, a maioria das oportunidades que me aparecia, cara, olha, promotor de vendas em supermercado. E eu era, assim, muito ruim na minha comunicação, no sentido de, eu travava para falar com as pessoas chegavam em mim, eu achei que elas me engoliam, sabe? Mas fui me desenvolvendo, fui aprendendo, me frustrando no mercado tradicional. Não durava mais que 6 meses no emprego, porque literalmente eu saía chorando com o rabinho no meio das pernas, porque o cliente gritou, porque o cliente falou alto comigo, porque ele falou não para o meu produto. Então foi um início bem frustrante, até que eu costumo falar que, porque eu comecei a empreender também muito jovem. Ah, tá. Isso Então, era uma pergunta que eu ia te fazer. Em que momento, assim, tu conseguiu enxergar o momento certo, assim, não, agora eu vou tocar meu negócio. na verdade, assim, como eu percebia que eu não parava em nenhum emprego, eu via que eu tinha uma certa dificuldade de disputar cargos. Então, toda vez que falava que eu tinha que ganhar da coleguinha, que é aquele famoso puxar o tapete da coleguinha para eu poder estar à frente, eu me recolhia, não gostava desse tipo de comportamento que a gente sabe que o tradicional é uma realidade. E quando literalmente, porque por um período que eu, né, assumi uma relação, tentei os trabalhos, mas não dava certo, naquela relação, o meu esposo, né, naquela época, falava, não, você não precisa trabalhar, fica em casa. E optei ser mãe, né? E aí, nessa escolha de ser mãe, eu fiquei praticamente, aí pode-se dizer que uns 8 anos só fazendo o papel de mãe, né? E esposa. Que é bastante trabalho também, Que né? é bastante trabalho. Então, eu Bastante. costumo falar que depois dessas experiências dos meus 17 anos, que eu comecei a perceber que o mercado não era para mim, mas era uma questão de me desenvolver, e naquela época eu não sabia disso, era leiga, jovem demais, eu comecei a perceber que não, nasci para lavar, passar, cozinhar, cuidar dos filhos, cuidar do marido. E por muitos anos, praticamente pode-se dizer que 8 anos, eu me dediquei a essa família. Então, eu ficava em casa, não trabalhava, não fazia nada, cuidava da Bia, né? Literalmente me dediquei a isso. E eu costumo falar que eu fiquei uma expert profissional em lavar, passar, cozinhar, até que o nosso relacionamento terminou. Quando eu me separei, que eu me deparei com a famosa necessidade de ter que prover, né? Pô, agora já não tem mais o homem da casa, então eu tenho que dar um jeito de prover. E o empreendedorismo praticamente entrou aí, nesse processo. Então, o que eu sabia fazer? Nada. Tinha frustrações profissionais, que eu achava que venda não era para mim, atendimento não era para mim. Tudo que eu fosse fazer tinha que ser algo numa sala fechada, interna, porque se eu fosse lidar com gente não funcionava por causa das minhas experiências passadas. Então, acabei que me rotulei ali. Mas a necessidade fala mais alto, né? Tá, mas aí qual foi o primeiro negócio que surgiu pra tu investir depois do casamento ali? Não, a primeira coisa que eu empreendi na vida, e ainda a gente volta na mesma
na mesma situação em que as pessoas viam em mim potencial de me colocar à frente do mercado, né? Que foi uma amiga que começou a falar para mim pegar a roupa da loja dela para sair para vender. Nisso eu tava com a Bia, tava com 6 anos de idade, o Victor tava com 3 anos, eu praticamente carregava o carrinho nas ruas e batia de porta em porta. E oferecia roupa. Nisso eu pegava Natura, Avon, só que eu sempre pegava de alguém, não era uma coisa que eu comprava para fazer. Então sempre tinha alguém que falava: não, toma, eu te dou uma sacola de roupa, você vende e te dou uma comissão. Natura e Avon foi a minha primeira experiência de eu realmente fazer um cadastro, investir um dinheirinho, que inclusive envolveu na época o ex-marido, porque ele já era ex, mas para ajudar devido à dificuldade com as crianças, ele acabou me ajudando a comprar os produtos para sair para vender. Foi uma negação, quebrei, quando você fala que eu quebrei, porque eu me enfiei em dívidas, vendia a prazo, enfim, não sabia, né, lidar com o negócio. E aí foi uma experiência em que eu realmente percebi que eu não tinha uma habilidade de administração. Então, acabei sempre empreendendo no meu início, pegando coisas que as pessoas me ofereciam. E eu fazia o porta a porta, carregando o carrinho e as crianças comigo, sabe? Então, praticamente, o meu início do empreendedorismo foi aí. As pessoas começaram a ver realmente em mim não diria que dom, porque eu precisei desenvolver. Mas tu já enxergava em ti esse dom também? Na verdade, não, nunca imaginei. Eu costumo falar para as pessoas, igual eu falo assim, existem 2 formas de empreender na vida: por necessidade e por oportunidade. Eu comecei a empreender por necessidade. Então, eu olhava para as minhas 2 crianças, o que me deu força e me fez acreditar que eu era capaz? O olhinho da Bia me pedindo pão para comer. Então, as minhas crianças, quando passava dificuldade, eu olhava e via, eu tinha que fazer alguma coisa. Então, a necessidade era maior do que a minha dificuldade. Então, mesmo que porque o tempo inteiro eu acreditava que eu não servia para aquilo, não servia para lidar com gente, eu literalmente, gente, odiava gente. Quem me conhece hoje não imagina. Mas aquela época era uma época que pessoas chegavam perto de mim, eu já, sabe, eu era bichinho do mato mesmo. Só que os meus filhos eram mais importantes. Então, eu até falo para as pessoas que empreender o que você precisa é um motivo maior do que o como. E naquela época eu tinha um motivo maior do que a dificuldade, do que o meu como. Então, eu dava um jeito de ultrapassar esses limites da vergonha, os limites de mesmo que eu fale errado, mesmo que eu fale certo, mesmo que, entendeu? Eu ia, porque eu precisava fazer aquilo, era uma necessidade. E assim eu fui me desenvolvendo, até que eu entendo naquela época que é aprendível. Sim. Então, a comunicação é aprendível, a timidez a gente negocia. Então, tem muita coisa que eu comecei a perceber. E aí, eu costumo falar que a necessidade vira oportunidade. Porque eu comecei por necessidade e, na época, eu lembro que eu tinha um sonho de ganhar Tipo assim, sabe, se eu fazer R$ 500 para ir no supermercado, fazer compra para os meus filhos, eu já fico feliz. E aí, nesse processo, eu vi que se dava para ganhar 500, podia ganhar 1.000. Aí, se ganha 1.000, ganha 2.000. Mas foi muito um início de indas e vindas, assim, sabe? Que as pessoas acreditavam mais em mim do que eu mesma. Sim. Até realmente ir para um caminho onde a dificuldade, assim, chegou no fundo do poço e eu ainda cavei. Tá, mas assim, vamos lá. Tu tava empreendendo e tal, mas não era aquilo ainda que te brilhava os olhos. Não. Mas que tipo de habilidade? Eu costumo falar que isso foi o empreendedorismo para suprir necessidades. Sim. Aquele negócio, eu vou vender isso daqui, vou ganhar um dinheirinho, vou no mercado e vou suprir a minha necessidade. Surgiu uma outra oportunidade, vou pegar por quê? Como eu era mãe solteiro e eu estava com 2 crianças pequenas em casa, que ficavam em creche, eu não conseguia arrumar emprego. Então, mesmo que a minha necessidade fosse muito grande, a ponto de entregar um currículo e buscar emprego, que foi uma coisa que eu fiz muito, e eu não conseguia, por quê? Porque eu tinha 2 crianças pequenas. E eu acredito que não só no estado de Goiás, eu acredito que no mundo inteiro, mães sofrem discriminação para arrumar uma oportunidade de trabalho quando se tem filho pequeno em casa. E essa era uma das minhas maiores dificuldades, o que me empurrou para o empreendedorismo. Então, eu não tinha outra coisa para fazer. Ou eu pegava uma sacolinha de cosmético, batia na porta da Colef, compra para me ajudar, ou eu passava fome. Só que vai chegando um momento em que, às vezes, você vai lá, muitas pessoas eu lembro que comprava para me ajudar a fazer, ver lá a mãe carregando um carrinho com 2 crianças, aí largava, às vezes, na escola, era o tempo que eu tinha para poder fazer alguma coisa para eles chegar e ter o que comer. Então, foi literalmente uma época na minha vida que eu fui abrindo as portas para a oportunidade, no sentido de mostrar para o universo que aquilo era uma possibilidade para a minha vida, porque uma vez que isso não é para mim. Mas aí eu comecei a fazer e falava, cara, não, legal, acho que dá.
Acho que Pô, dá. esse caminho aqui. Aí eu fui me provando. Eu fui me provando que eu era capaz, eu fui me provando que era possível para mim, que se outras pessoas podiam, eu também poderia. E aí eu acredito que nesse processo o universo se abriu, onde literalmente eu conheci uma oportunidade de negócio, onde eu falei, cara, vou ser o melhor nisso aqui. Não, top, mas calma aí, a gente já vai chegar nesse ponto aí. A minha pergunta é assim, quer ver? Eu sou professor, trabalho com jovens e tal, e eu sempre falo pra eles assim, ó, adquira todas as habilidades possíveis agora, Exato. porque eles não estão naquela necessidade. E eu trabalho com pessoal que trabalha, que estuda em escola particular, então tem alguém pagando pra eles estarem lá. Então essa dificuldade eles não têm. Então, Exato. pô, aprenda sem a dificuldade. Não espera a Exatamente. dificuldade bater na porta. No teu caso foi diferente, né? Realmente bateu e tal. Mas a minha pergunta é assim, que tipo de habilidades tu ganhou nesse período, assim? Sabe, no momento da separação, no momento das vendas ali, até descobrir o outro mundo, assim. É, Que tipo de habilidade tu tirou que tu leva até hoje? Porque tu foi se descobrindo ali, né? Era a situação que tu precisava e tinha que fazer. Era aquilo ou aquilo, né? Mas o que exatamente. que você ganhou de habilidades, assim, que você utiliza até hoje? Um dos pontos que eu quero trazer, que foi até uma das coisas que você colocou, o fato de a gente estar aqui e também atingir um público de jovens, que as pessoas perguntam, tem algum arrependimento? Um dos arrependimentos que eu tenho é o fato de eu não ter tomado a decisão de focar nos estudos. Uhum. Esse é um dos pontos. Então, assim, eu tinha 17 anos, eu estava ainda no meu terceiro ano, e eu decidi não terminar. Eu decidi não concluir os estudos. Esse foi um dos pontos, porque eu falo que quando a gente dedica aos estudos, a gente se entra mais preparado para as oportunidades. Então, eu estava completamente crua, eu era uma pessoa que mal tinha iniciado o segundo grau. Eu fiz o meu primeiro ano, aí o segundo ano eu já comecei a fazer meia boca, e no segundo mesmo eu larguei. Então, eu acredito que os estudos influenciou muito esse meu preparo, essa minha dificuldade que eu tive quando essas oportunidades começaram a aparecer, que foi uma escolha que eu fiz. Então, eu quero até deixar aqui, porque eu sempre ouvi as pessoas falando assim: não para de estudar, estuda, estuda. E eu fui uma pessoa que escolhi não estudar. Então, eu falo para vocês, cara, não para de estudar. Porque na hora que você literalmente precisar de uma chance, você vai estar tão cru a ponto de precisar passar por muita coisa que eu precisei passar. Eu poderia ter evitado, eu tenho certeza que no mercado, quando eu iniciei, eu podia ter evitado muitos desafios, muitas dificuldades que eu passei, que eu tive que aprender apanhando a cara. Apanhando, é. Então, lógico que no final das contas, a gente aprende. Sim, nesse processo eu adquiri muitas habilidades. Eu aprendi e entendi que dependia só de mim, que não dependia de mais ninguém. Desde o processo em eu ter tomado a decisão de não ter concluído os meus estudos naquela época, quando eu fui concluir, realmente foi por ter passado por muita coisa difícil, eu tinha percebido que se eu tivesse tido essa... não pular de etapas, né? Que eu falo que eu acho que é o pular etapas. Eu não tinha tido tanta dificuldade. Só que eu aprendi lutando na guerra, né? Não treinei no campo ali antes de ir para a guerra, não tive essa escolha, mas eu entendi que dependia exclusivamente de mim, que tudo era aprendível. Timidez era um estado. Então, assim, se eu estou com vergonha agora, é só um momento, o que, que eu preciso fazer para ressignificar essa ambiência que está me deixando nesse estado de timidez? E eu fui entendendo que tudo era de se adaptar, era possível aprender, era um processo. E se você está preparado, é mais fácil. Se você não está preparado, você vai levar alguns socos, né? É igual você querer lutar e não treinar. Então, até hoje eu carrego isso comigo, e estudar sempre, eu brinco, né, que eu quero morrer uma eterna insatisfeita. Então, assim, eu quero morrer e falo, nossa, morri e não consegui terminar e concluir. Do que eu chegar num ponto e falar, não, tá tudo certo, tô satisfeita. Então, eu sempre falo assim, cara, estudar todos os dias, por isso que eu tenho uma conexão muito forte com o Henrique, assim, nesse sentido da educação, do quanto é importante o estudo, porque eu apanhei muito no campo de batalha. Eu apanhei muito no meio da minha trajetória, tipo assim, carrego um monte de coisa até hoje, como, por exemplo, cicatrizes, rugas, cabelo branco, um monte de coisa, porque eu não me preparei, eu pulei etapas. Então, é um dos pontos que eu levo para minha vida, assim, sabe? Tudo é aprendível, timidez é um estado. Se você decidir fazer algo, e eu aprendi isso também bem no início, se eu decido fazer, o universo ele vai conspirar. E eu não posso decidir pelas minhas circunstâncias.
Então, naquela época, eu decidi o quê? Cara, eu tenho filhos pequenos em casa, então o que me fazia fazer era o mesmo motivo que me fazia fazer. Então, ir para a rua, bater de porta em porta, me desenvolver, ganhar o meu dinheiro sem muitos recursos, porque era uma época em que eu não tinha concluído estudos, foi necessário para eu desenvolver as capacidades e entender que eu podia aprender aquilo. Excelente. Desenvolver aquilo. Tá, e assim, ó, a gente sempre tem aquela virada de chave, né? Tem. Tipo, porque por mais que tu já fosse empreendedora, né, pegando produtos, revendendo e tal, não era o principal ainda, sabe? Não é? Tu começa a criar habilidades, competências e fala assim, não, eu posso ir além. Na verdade, pô, se eu tô conseguindo com toda essa dificuldade fazer isso, eu posso fazer outras coisas. Sim. E que outras coisas apareceram depois disso? Que foi assim, sabe, que te tornou essa comunicadora, que tornou a Ellen hoje? Eu acredito que foi mais ou menos esse período, né? Sabe, que foi aquela virada de chave. Foi meio que tudo muito rápido, porque eu estava na ganância de não querer passar dificuldade mais. Então, eu tinha decretado num momento de dificuldade, onde a Bia chegou da escola, ela tinha pedido pão, né? Mãe, quero pão. E aquele pedido de uma criança de 6 anos, com a Bia, né, de olhinho azul, olhou para mim. Mãe, eu quero pão. E sabe quando você olha para o lado e, tipo, não tem pão e não tem dinheiro para comprar pão? E, cara, eu tô falando de 2010, acho que 2009 para 2010. E isso, comprar pão com moedas você comprava. E aí, naquele momento, eu decidi, cara, não vou mais passar por isso. E aí, a virada de chave, que eu gosto de trazer isso para todo mundo, por isso se cumpre o propósito com o podcast, o que virou a minha chave, ver que pessoas tão simples quanto eu estavam alcançando seus sonhos. Então, eu fui convidada para participar de um evento onde eu lembro que a pessoa falou assim, né? Ó, vai ter um jantar, nesse jantar vai ter um rapaz que ganha mais de 100 mil reais por mês com essa oportunidade. Você tem interesse? Aí eu falei, tenho. Ele falou assim, não, porque eu vi que você tem perfil e tal. Eu falei assim, cara, se for honesta, eu quero. Aí ele, não, então o script era muito de recrutamento. E aí ele falou assim, não, vai ser num jantar e tal, à noite. Aí eu fiquei com aquele monte de dúvidas, assim, sabe? Só que acreditando que Deus tinha uma oportunidade melhor para mim, que eu poderia melhorar a minha qualidade de vida e a dos meus filhos. Nessa época eu já nem estava com os meus filhos mais. Eles estavam morando com os bisavós. Teve uma situação em que eu tive que abrir mão, né, dos meus filhos para prover. E aí, nesse processo, que foi quando a oportunidade de ouro, que eu costumo falar, que aí minha vida mudou ali. Apareceu na minha vida. E aí ele falou assim, não, você vai lá, conhece você, gostar, eu invisto em você. Nisso, eu estava trabalhando numa concessionária de vendedora de acessório. Né? Eu já tinha deixado os meus filhos com os bisavós, porque nessa tentativa de empreender, nada funcionava, não dava muito certo, precisava me desenvolver mais. E aí eu consegui uma oportunidade de trabalho numa concessionária como vendedora de acessório. Pergunta se eu já tinha vendido algum acessório. Estava em uma semana de experiência, falando para Deus assim, cara, vai funcionar para mim, vai funcionar para mim. Se funciona para outras pessoas, vai funcionar para mim. Era tudo muito difícil para mim, no sentido de lidar realmente com as pessoas e estar à venda, né? Estar na área da venda. E aí, nisso, eu topei. Eu costumo falar que foi o sim que mudou a minha vida. E aí eu fui nesse jantar, literalmente conheci uma pessoa que ganhava isso tudo, que eu achava que era só na televisão. E lá eu vi pessoas muito bem-sucedidas desenvolvendo um modelo de negócio que era venda direta. Era pegar uma sacolinha de produto e sair para vender, que era uma coisa que para mim era familiar. Então, não era palpável, porque eu me via pegando uma sacolinha de produto e saindo para vender. Até porque já tinha feito isso. Porque eu já tinha feito isso, já tinha vivido a experiência. E eu tinha decidido, na época que a Bia me pediu pão, que eu ia fazer para... Gritava mais alto esse motivo, esse propósito. Gritava mais alto do que a minha referência de ter feito porta a porta e não ter dado muito certo. Então, naquele momento, eu já tinha a decisão. E por isso que eu acredito que quando a gente decide, o universo conspira e a oportunidade vem. E aí, naquele momento em que eu estava vendo a apresentação de negócio, eu vi uma menina muito simples. Sabe quando você olha assim e fala, cara, se ela tá ganhando esse dinheiro, eu vou ficar rica? Por isso que eu acho muito importante a gente compartilhar a nossa história, a nossa trajetória, porque foi uma pessoa que me inspirou a empreender. Eu olhei a vida dela, olhei a roupa dela. Sabe quando você faz um scanner da pessoa e fala assim, cara, se ela tá ganhando isso, eu vou ficar rica. E naquele momento eu vi que era para mim.
exatamente através da história de uma pessoa. Que ela contou lá, olha, meu nome é fulano de tal, eu trabalho na feira, ganho tantos reais para descascar mandioca, e eu vendendo esses produtos em tantos meses, ganhei tantos reais. E aquilo brilhou os meus olhos. Falei, cara, eu não Imagina. sei o que eu vou ter que fazer, Mas vou fazer. mas eu vou fazer. Eu vou fazer. E é engraçado porque é um ponto da minha história que eu, às vezes, gosto muito de contar, apesar de não estar muito escancarado para quem conhece e me acompanha, porque é uma história muito antiga, é, que às vezes não é a nossa condição. A minha realidade é o que? Eu vendi o almoço para comer a janta. Eu estava preparada e disposta a empreender em algo. Então, quando a gente fala em empreender, muitas pessoas se limitam por não ter dinheiro para investir, se limita por ser tímido, se limita por não ser bom na venda. Imagina, eu era uma negação na venda naquela época. Eu já tinha me rotulado como uma péssima vendedora, eu já tinha me rotulado como uma pessoa extremamente introvertida e tímida, eu já tinha me rotulado como uma mãe que mal dava conta dos filhos. Só que isso tudo foi os meus motivos. Naquele momento, eu tinha já decidido na minha vida que, cara, eu vou usar isso como mola propulsora, como motivo para eu literalmente mudar a minha vida. E aí, quando eu estava diante daquela oportunidade, eu falei, cara, eu não sei como. Deu para perceber que o como tá pronto com essa galera. Mas eu vou fazer. E aí, eu lembro que o rapaz que me recrutou, né? O cara, assim, que eu costumo falar que foi um dos meus primeiros líderes da vida. Ele perguntou, e aí, o que você achou? Eu falei, achei tudo lindo, maravilhoso, eu quero isso. Aí ele, tá pronta para começar? Tô, o que eu preciso fazer? Ele, você precisa investir tantos reais. Não tinha. E aí eu falei, cara, eu não tenho dinheiro, mas não sei. Aí ele falou, fica tranquila que o dinheiro arruma. E eu achei aquilo muito interessante, porque quando eu falo que a gente toma uma decisão sem olhar a nossa situação, pô, eu tomei uma decisão de fazer, não tô nem aí se eu tenho Mas dinheiro. eu fiquei curioso. Arranjaram o dinheiro? A gente arrumou. Sabe o que eu Porque a aprendi história naquela tá época? boa, assim, Não, ó. mas sabe o que eu aprendi naquela época que eu vou te ensinar agora? Cara, se você não... Dinheiro a gente arruma. Arruma. Porque imagina uma coisa, e isso eu tive que aprender de uma forma muito dura. A Bia me pediu pão, você acha que eu não dei um jeito de arrumar pão para ela comer? E aí eu vou falar um português bem rasgado aqui, né? Na desgraça a gente dá um jeito de arrumar as coisas. E naquele momento eu tinha entendido o quê? E aquele mentor, ele foi muito inteligente em me abordar. Porque ele falou assim, cara, dinheiro para consertar o braço de um filho a gente arruma. Dá para consertar uma perna, um dente. Cair aqui, trupicar seu dente da frente, quebrar, você vai arrumar. Dá um jeito. Agora, para uma oportunidade que pode ou não mudar a sua vida, que depende exclusivamente de você, ele usou exatamente as palavras que eu já tinha aprendido nas minhas experiências. Eu já sabia que dependia exclusivamente de mim. Eu já sabia que timidez era um estado que o meu motivo era muito maior do que eu tenho vergonha. Não tem que ter vergonha, minha filha está passando fome em casa, eu tenho que dar um jeito nisso. Então, eu já tinha informações o suficiente, eu costumo falar que Papai do Céu foi tão generoso a ponto de me preparar. Falou, você vai passar por um processozinho, vai ser desagradável, mas lá na frente você vai entender. Então, eu sou muito grata naquele momento em que realmente eu tive a audácia e a coragem de falar, cara, eu quero essa oportunidade para mim, independente de grana. E literalmente ele me ensinou. E hoje, quando você quer empreender e começar um negócio, você vai aonde para começar o seu negócio? Você vai no banco buscar dinheiro. Às vezes não é. Eu sempre falo que quando as pessoas elas têm uma grana para começar a empreender, essa pessoa está muito bem, obrigada. Então, a grande maioria que começa com uma certa dificuldade, talvez com um motivo de que, cara, preciso agregar mais coisa, mais financeiro na minha vida e tal. Então, sempre tem um motivo. Então, o que vai te mover é o seu motivo. Se o motivo for pequeno, vai se travar, porque naquele momento, se o meu motivo fosse pequeno, se o meu motivo não fosse os meus filhos, talvez ele falasse, mas tem que investir. Eu ia falar, então não é para mim. É porque também, né, as pessoas acham que tem que chegar na dificuldade para poder fazer as coisas, né? Não é assim. Se você tem os recursos e tal, faça, não tem problema. Não fique se culpando por não ter ou por ter. Se tem, melhor ainda. Só que geralmente quando a gente tem, a gente não se capacita, sabe? Não vai atrás, não estuda, não aprende. Conforto, né? Entra na zona de conforto e tá tudo bem. Então, às vezes, a pessoa tá lá embaixo, começa a se capacitar e tal. Cara, uma hora ela vai passar dessa pessoa que tá aí, sabe? Com certeza. Na verdade, porque como está surgindo a necessidade, ela está correndo atrás. Só que você que está estável e tal, pô, você pode correr atrás também. Exatamente. Por que não? Pô, cria habilidade. A gente não sabe o dia de amanhã. Vai aparecer uma baita oportunidade, pessoas vão se conectar com você e você não vai estar preparado para o momento. Exatamente. O mercado vai querer te puxar e você não vai estar preparado. Então é aquele trem, sabe, que vai passando. Então, para quem pode, faça.
Não espera. Exato. Eu sempre falo que é por amor ou pela dor, né? Sim. É por amor ou é pelo ódio, mas a gente fica reverberando. Então, eu vejo muitas pessoas no mundo do empreendedorismo, no mundo empresarial, e principalmente quem está na CLT, incomodado, sabe? Assim, é a história do cachorrinho sentado no prego. Não sei se você já viu a história do cachorrinho sentado. Não conheço. Vou contar a história do cachorrinho sentado no prego. Tem o dono do cachorro sentado na cadeira e o cachorrinho do lado, chorando, sentadinho, do lado do dono. E chorando, e chorando. Esse cachorrinho chorava tanto, dia e noite chorava. E as pessoas passavam na rua e reparavam aquilo. Pô, o dono não vai fazer nada pelo cachorrinho, que maldade, né? Culpa do dono, né? O cachorrinho tá chorando, culpa do dono. E aí as pessoas ficaram reparando tanto até que um teve a coragem de ir lá perguntar pro dono. Falou assim, cara, seu cachorro não para de chorar, o que foi com ele? Você não vai fazer nada, não? Aí falou assim, o único que pode fazer alguma coisa por ele é ele mesmo, porque quem tá sentado no prego é ele. Nossa. E depois que eu ouvi essa história, eu falei, eu é que tenho que levantar minha bunda do prego. Porque se tá ruim para mim, na minha trajetória eu aprendi isso de uma forma muito dolorosa, eu gosto de compartilhar minha história para mostrar para as pessoas, cara, você não precisa passar pela metade do que eu precisei passar. Porque o recurso está aí, a gente está aqui, ó, eu que eu gosto de compartilhar minha história, né? Estou escrevi um livro, inspiro as pessoas a escrever um livro exatamente para mostrar que, cara, eu passei por um processo e eu estou aqui para falar para você que não é necessário. Então, se você tem a opção de escolher empreender por oportunidade, viu ali, tá, às vezes numa zona de conforto, tem empreendedorismo, eu sempre falo, 3 fontes de renda no mínimo. Se você é um empresário que está com uma única fonte de renda, você está na zona de conforto. E se você não levantar dessa zona de conforto por bem ou por mal, vai ser por mal, que é o que a gente chama de crise. Por que existe crise? Porque as pessoas apelidou não sair da minha zona de conforto. Então, eu entrei em crise, mas a culpa é de quem? Não saiu da zona de conforto. Tá, mas olha só, a tua história tá tão legal que eu não quero perder. Vamos voltar lá, vamos voltar lá. Eu não quero perder a linha. Tá, daí tu foi lá nesse encontro e tal. E aí? Entrou no negócio, entrei deu no certo, negócio, conseguiram dinheiro. Exatamente, porque o que eles falou assim pra mim? Quem você conhece que tem dinheiro? Eu falei, não, eu conheço bastante. Aí é o teste de reputação, né? Não, até que eu conheço bastante gente e tal. Realmente, amizade, assim, aonde eu ia, eu fazia montinho, né? Conheço. Não, então vamos pedir dinheiro emprestado para 5 amigos. Vamos ver quem que é amigo de verdade. Ó, eu costumo brincar que eu falo que eu matei minha mãe, internei minhas irmãs várias vezes da minha vida. A ponto de falar, olha, preciso de um adiantamento para investir no meu negócio. E assim, gente, esse é um dos pontos muito importantes, porque assim, cada um tem seu preço. Talvez o meu preço jamais vai ser o preço que eu paguei para estar na vida que eu tô hoje, jamais vai ser o preço que você vai precisar pagar. Sim. Então, cada um tem o seu preço. Cada um tem o seu preço. Naquela época, eu costumo falar que eu paguei um preço muito alto, por isso que eu valorizo muito hoje o meu esforço, a oportunidade que eu tenho de trabalhar com a Bia, e eu faço a Bia valorizar também cada minuto do tempo, porque eu sei o preço que me custou naquela época. Então, quando eu falo isso para as pessoas, no sentido de você vai ter o seu preço e você vai precisar passar pelo processo de pagar o preço para poder ter as coisas, é muito sobre isso. Então, naquela época, uma das maiores dificuldades que eu comecei a ter, assim, quando eu comecei, no sentido de começar a empreender, né? Era ter que pedir recurso e dinheiro para as pessoas, assim, eu não tenho coragem de pedir dinheiro para a família ou pedir dinheiro. E uma das coisas que eu recorria de último caso era minha família. Porque eu escolhi sair de casa jovem, minha mãe, você vai se arrepender, você vai não sei o quê. Não virar o gostinho, né? E não sei o quê. E aí eu era do tipo assim, cara, eu passo fome, mas não volto para casa do pai, não volto para casa da mãe, né? E eu ainda, naquela época, meu pai era vivo, então tinha o pai e a mãe. Meu pai sempre me socorria quando realmente eu pedi ajuda, mas foi um dos recursos que eu quase não usei. E aí eu costumo falar que eu entrei nos testes de reputação de realmente chegar nos amigos e pedir dinheiro emprestado. E aí eu meio que falava, não, porque minha mãe passou dificuldade, ou meus filhos, usava muito os meus filhos para começar a buscar recurso. E aí eles falavam assim para mim, Ellen, quem não tem dinheiro, conhece alguém que tem. Sim. E se você não pode ir no banco, você pode recorrer aos amigos. E aí eu lembro que a gente escolheu 5 pessoas para eu pedir dinheiro emprestado. E eu ficava assim, não, eu achava errado. Eu achava muito errado. Não, mas isso é pecado. Como que eu vou pedir dinheiro emprestado para pessoa? Isso não existe. Era um bicho de 7 cabeças. Só que eles foram me desenvolvendo no sentido de que, quando você precisa de dinheiro, você não vai no banco?
quando você precisa de dinheiro, você não pede pro pai, pra mãe, pros amigos, é a coisa mais natural do mundo. Até que eles abriram meus olhos e realmente pedi dinheiro emprestado para 5 pessoas. Das 5 pessoas, uma me emprestou. E foi dinheiro suficiente para eu me cadastrar, assim, comprar um kitzinho que não eram os produtos para sair para vender. Só que nesse processo eu aceitei o quê? Quando eu me decidi fazer, eu falei, cara, eu vou estudar, eu vou me capacitar, eu quero ser a melhor nisso daqui. Eu decidi fazer isso aqui, eu quero ser a melhor nisso daqui. Já gostei demais já. Exatamente, porque assim, era muito fácil eu começar um empreendimento naquela época, seguir só o que os caras falavam, mas não me desenvolver. Então, eu tinha entendido uma coisa, cara, eu já tinha, naquela época eu já tinha parado de estudar, foi bem depois assim que eu comecei a buscar recursos de realmente concluir o segundo, e faculdade fui fazer agora, recente. Mas naquela época eu ainda não tinha muito concluído os meus estudos, só que eu entendi que eu precisava estudar, que eu precisava aprender aquilo. Cara, isso aqui é aprendível, eu preciso aprender a fazer. Então, eu comecei a consumir áudios de empreendedorismo, foi aonde eu comecei a ouvir muito Jim Rohn, aquela frase que se você não tem dinheiro, você tem que vender para comprar. E aí, quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, eu falava, bom, eu não tenho produtos para vender, então eu preciso vender para comprar os produtos. Então, eu nunca tinha desculpa. Ao contrário de muitas pessoas que começam um negócio e eles querem estar pronto. Então, quando eu falo de ter que pagar um preço naquela época, eu falo sobre esse meu início em que literalmente eu tive que pagar um preço de fazer da forma mais difícil, que é fazer sem dinheiro, fazer sem o produto e sair para vender. Tinha que cambiar produto, tipo, amigo, me adianta, vou lá vendo, faço dinheiro, te dou. Pegar produto assim no sentido de comprar um produto, revender, fazer o lucro e tal. E principalmente, gente, assim, ter que escolher um prato de comida e ter que escolher comprar o produto para vender. Mas vendeu? Deu certo? Eu demorei 3 meses para vender o meu primeiro produto. Nossa, e depois? 3 meses. Aí depois eu não só vendi, como eu comecei a me qualificar e crescer na empresa, até me tornar líder. Então, assim, tudo tem um início. Tá, e quanto tempo foi nessa... Cara, nessa empresa, que eu posso até abrir aqui para vocês falar, que foi a minha porta de mudança de vida, foi na Herbalife. E foi com produtos de suplementos, né, para emagrecer e tal. E eu comecei exatamente assim com R$ 250 e cheguei a um nível Tu tinha a salinha comercial? Cheguei a ter o espaço de vida saudável. Pô, tu acredita que aqui em Florianópolis eu fui uma vez, daí era um almoço, né? Tomava um shake, tomava um chá. Isso mesmo. Mas eu passei a tarde inteira ainda no banheiro. Assim, é isso mesmo. Era isso? Processo de intoxicação, tá? Eu costumo falar, eu fiquei muito boa nisso, tá? Legal. Porque assim, primeiro que eu me apaixonei pelo modelo de negócio. Ele literalmente é uma oportunidade em que traz muita esperança para as pessoas, no sentido de que quando as pessoas falam, porque tem muita gente que tem preconceito e confunde o modelo de negócio. O que é natural, não só no Brasil, mas no mundo, existir golpes, entre muitas outras coisas que confundem esse tipo de modelo de negócio. Mas eu aprendi naquela época e hoje eu vendo para as pessoas no sentido, cara, quer começar a empreender, passa pela venda direta. Sim. Ali é uma puta de uma escola para você entender o processo, realmente todos os processos de como é você se desenvolver como pessoa. Eu falo que foi a minha faculdade do empreendedorismo, porque ali eu ouvia áudio, eu estudava, eu era do tipo, comprava cartilha, comprava caderno para estudar, sabe? Eu tenho até hoje, aqui não está aqui, está no Goiás, quando eu tiver uma oportunidade vou mostrar para vocês. Mas eu tenho, sabe aquelas atas de livro preto? Sim. Eu tenho aquelas atas de livro preto, cara, eu tenho uma caixa organizadora, 3 caixas organizadoras dessas atas de livro preto, de eventos que eu fui para aprender e me desenvolver. Então, eu costumo falar para as pessoas que empreender está no comportamento. Não é um dom. Nossa, ela nasceu empreendedora, ela nasceu com o dom da comunicação. Gente, quem me conhece há 10 anos atrás, eu era do tipo que entrava mudo e saia calado. Se tinha mais de 3 pessoas na sala, eu já queria fugir e sair correndo. Não, mas assim, tu contando a tua história, dá para entender certinho, sabe? Os momentos que fosse criando habilidade, as necessidades e tal. Exatamente. Tá, mas eu não tô satisfeito ainda, tá? Chegou na Herbalife e tal, ficasse ali um tempo e tal, mas você viu um fim na Herbalife? Fiquei 8 anos na Herbalife. 8 anos. 8 anos e foi bom? Foi um período bom assim? Foi. Foi legal, assim, ganhou um dinheiro assim que... Eu prosperei muito, só que assim, quando eu falo que eu prosperei, eu ganhava acima do que eu valia no mercado. Então, esse é um dos pontos das matemáticas. Mas tu ganhava, tipo assim, ó, acima daquilo que tu precisava
pro teu dia a dia. Eu não vou falar precisava, porque o termostato aumenta. Tá, aumenta. Nosso termostato aumenta. Então, naquela oportunidade, eu lidava com pessoas que, de fato, Mas ganhavam a mais de Bia 100 tinha mil. o pão dela, Sim, já garantia o pão da Bia. já. Não, Já então, garantiu o já pão era da Bia. o Se teu eu fosse objetivo. arrumar, eu sempre olho por esse lado. Se eu fosse arrumar um emprego ou uma oportunidade de trabalho, eu não ia ganhar o que eu conseguia ganhar lá. Sim, exato. Essa era uma matemática que eu fazia. Então, por mais difícil, por mais sacrificante, às vezes, porque empreender, gente, não é fácil. Não. Pelo tempo que você rege aquele empreendimento, no sentido de que quando a gente empreende, a gente é tão apaixonado que a gente faz de graça. Esse é um ponto. Era uma oportunidade para mim naquela época que eu era tão apaixonada que se eu não ganhasse nada eu estava feliz. Só que eu tinha... Precisava. Exato. Tinha de fato a realidade ali. Houve uma fase em que por muitos anos os meninos cresceram com os bisavós. E eu comecei a empreender na minha oportunidade. Quando eu comecei a passar dificuldade com a Bia, eu tinha tomado uma decisão que eu só ia tirar eles da casa dos Bisa quando eu literalmente pudesse me prover. Sim. Porque eu tinha decidido o quê? Cara, eu nunca mais quero passar uma situação como essa. De a Bia me pedir uma coisa para comer, eu não ter para dar. Então, foi uma decisão que eu tive que tomar muito difícil, que eu costumo falar que é o preço que eu paguei. O preço que eu paguei, o preço que a Bia pagou, o Victor, todos nós pagamos, para hoje, né, ver um pouco da nossa história, é um pouco esse afastamento deles ter que crescer com os bisavós. Era no interior de Goiás, coisa de 200 quilômetros da cidade que eu estava, e eu na capital. Só que eu peguei essa oportunidade na minha mão e fiz uma promessa. E eu me agarrei nessa promessa. Por isso que eu falo assim, cara, agora que você começar, agora que você decidir fazer algo, se o seu motivo for maior que o como, você vai ter muita excelência para aplicar esse como. Ai, como fazer essa caneca? Não interessa, eu vou fazer porque meu motivo é grande. Ai, como fazer um estúdio de podcast desse? Não interessa, porque o meu motivo é muito maior do que a preocupação de como eu vou pregar acústica. Então, isso é muito importante quando você inicia uma carreira, ou um negócio, ou qualquer outra, seja um trabalho numa CLT, como muitas vezes eu passei dentro do meu empreendedorismo, dos 12 anos que eu empreendo, várias vezes eu voltei para a CLT. Eu tive essa humildade de falar, cara, eu vou para a CLT, porque eu preciso da oportunidade financeira, dos contatos, do know-how, para aplicar naquilo que eu já tinha. Não, claro, a gente que está empreendendo, né, às vezes fala, cabeça CLT e tal, pô, mas tem CLT que é excelente, né? Não, e tá eu numa falo... empresa legal, te faz bem, te valoriza e tal, pô, continua. Por muito tempo eu empreendi no CNPJ de muitas pessoas. Então eu costumo falar assim, que você ser empreendedor não é você ter um CNPJ. Você ser empreendedor é você ter atitudes empreendedoras independente do CNPJ que você está trabalhando. Se às vezes você está trabalhando numa empresa, mas você tem atitudes empreendedoras lá dentro, você é um empreendedor. Ter um CNPJ não faz de uma pessoa empreendedora. Igual eu falo para as pessoas, né? A Bia, que tem um CNPJ no nome dela. Bia, você tem uma empresa no seu nome, não faz de você empresário. Você tem que aprender a ser empresário. Tem que aprender. Então, são coisas diferentes. E eu gosto de trazer isso, porque isso é muito importante as pessoas entender, que é a atitude que faz elas serem empreendedoras. E isso eu tinha entendido lá atrás. Mas assim, ó, a gente pode aprender independente do lugar que a gente seja. Exatamente. Na verdade? Então, eu imagino, né, que tu aprendeu muito, assim, na tua trajetória pela necessidade. Mas chegou no momento ali que tu falou assim, opa, tá, deu certo. Tu poderia ter entrado numa zona de conforto. Exatamente. Mas tu falou assim, não. Agora que eu entrei, fui aprendendo, eu sei que eu posso ir mais longe. Exatamente. E foi, né? Exatamente. E não parou. Isso é legal falar de realmente, assim, entrar na zona de conforto, né? Eu gosto de trabalhar o termostato. O que significa o termostato? Quando eu comecei o empreendimento no marketing de rede, que foi com a Herbalife, meu sonho, e eu escrevi no meu caderno como meta, ganhar R$500 por mês para ir visitar os meus filhos no interior e no supermercado se divertir com eles, sorveteria, sair para passear. Essa era a minha meta. E eu falei, eu só vou parar, que aí eu falo que é o empreendedor por oportunidade, o empreendedor por necessidade. É importante entender essa lacuna. Tá, mas qual que era o valor? Eu me perdi. R$500. Por mês? R$500. Queria ganhar R$500 por mês. Cara, para mim, R$500 era muito dinheiro. Tá. Gente, naquela época, R$500 para mim era tipo... Eu me sentia a pessoa mais rica e milionária do mundo. E era... Por isso que eu falo de termostato. Você tem que medir o seu termostato. Se o seu termostato tá baixo, que eu considero, R$500 naquela época, que termostato é esse?
Qual é a ambiência que você está vivendo? Então, isso é muito importante e eu fui aprendendo na minha carreira, medir esse meu termostato, porque se você mede o seu termostato e vai trocando as suas metas, os seus objetivos, os seus sonhos, que aí deixa de ser o empreendedorismo de necessidade, passa a ser o empreendedorismo por oportunidade, você não entra na zona de conforto nunca. Então, isso foi uma das coisas que eu comecei a aprender lá atrás e isso o marketing rede ensina. Porque se eu estava lá na Herbalife, eu bati um nível de liderança na empresa, que aí tem os níveis lá. Como qualquer empresa de venda direta e marketing multinível, ele vai te dar incentivos para você crescer, porque é um negócio de consultor independente. Então, a empresa não vai te ligar para você trabalhar, ela vai te incentivar para você correr atrás do seu. E isso era muito legal. Por isso que eu falo que eu venho de uma faculdade muito top, porque o tempo inteiro eles estavam me incentivando. Se você fizer isso, eu te dou mais R$ 500. Se você fizer isso, eu te dou uma viagem. Se você fizer aquilo, eu te dou uma bolsa linda, maravilhosa, com logo e tal. Então, esse tipo de coisa foi me incentivando em sempre querer mais. Principalmente quando se tratava de ganhos financeiros, reconhecimento e tudo aquilo que eu via que era benefício para minha família, para os meus filhos. Então, eu sempre queria mais, eu sempre corri atrás. Foi assim que eu fui chegando no nível de liderança e fui moldando esse meu termostato no sentido de que eu posso mais. Pô, cheguei a 500, eu posso 1.000. Cheguei a 1.000, cara, eu posso 2.000. Tá, mas aí chegou num limite na Herbalife, então. Cheguei num limite de 5.000, ganhava 6.000. Daqui não vai mais. Ou não, Não, dava até ia, pra mais. até ia, mas aí o que vai acontecendo? Nesse modelo de negócio, você acaba tendo visões para outros tipos de empresa. Mas aí tu já estava... Aí eu já gigante exatamente. atrás. Então, assim, 8 anos de Herbalife, eu já estava no nível de oportunidade. Então, eu já estava, de uma empreendedora de necessidade, eu passei e me tornei para uma empreendedora por oportunidade. Hoje, se eu vejo uma oportunidade, eu agarro ela. Por isso que eu sempre estou começando o meu termostato. Cara, como o meu termostato está baixo, cara, já vou ter que povo mais rico lá. Sabe, eu costumo falar assim, quando eu morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e lá é do lado do Paraguai. E aí eu costumo falar, não tem lugar melhor para você medir o seu termostato, é ir na Casa China, né? No Shopping China. Nossa, Principalmente na seção de vinhos. Aí você vai na seção de vinhos, enfim, você vai para aqueles lados ali, você vê o tanto que você tá pobre. E aí, tipo assim, 10.000 numa compra de supermercado, tipo, né, moedinha, trocadinho de igreja. Então, eu sempre fazia essa pressão, esse termostato no sentido de, cara, eu posso mais. Cara, meus filhos estão recebendo, eu tive o luxo e a oportunidade de poder encher um carro com presente de final de ano, falar, o que você quer de presente de final de ano? E o de aniversário? E o de Páscoa? E o de não sei o quê? Juntar os presentes tudo, chegar no final do ano, toma, presente de vocês do ano inteiro. E isso era muito gostoso. E aí foi aonde eu realmente fui me tornando essa empreendedora. Mas assim, quando tu fechou a tua sala na Herbalife, o que tu foi fazer? Eu fui fazer Rinodê, que é uma outra empresa de marketing rede, que é cosmético. Tá. É cosmético. Mas aí já era uma oportunidade legal também. Era uma oportunidade legal, por quê? Qual que foi o meu ponto de decisão dessa transição? Não foi uma transição de carreira, porque era o mesmo modelo de negócio. Mas foi uma transição de oportunidade. Por quê? Herbalife é uma empresa americana e Rinodê é uma empresa brasileira. Então, eu ia fazer o mesmo esforço, mas eu ia ganhar bem mais na outra empresa. E aí, eu escolhi fazer essa transição de uma empresa para outra, porque eu sabia que na outra o esforço ia ser o mesmo, só que eu ia dobrar os meus ganhos. Legal. Tanto que foi uma transição em que, literalmente, eu consegui bater mais de 500 mil de ganhos, assim, em 4 anos de negócio. Então, literalmente, eu costumo falar que eu experimentei um pouquinho o gostinho da riqueza, né? Sim. Eu entendi um pouquinho ali o que realmente é ter uma vida de rico, assim, sabe? E desses momentos, assim, qual foi o momento que tu começou a se conectar com outras mulheres para compartilhar a história e falar assim, sabe? E criar essa liderança também no meio feminino? Foi aí? Foi mais ou menos nesse período? Foi exatamente no período, só para vocês entenderem a linha do tempo. Isso. Tá boa, tá? Vamos colocar a linha do tempo aqui. 2010 eu comecei a empreender na Herbalife, fiquei 8 anos. 2016... Tá. Foi até 2016, 2010, 6 anos, então, 6 para 7 anos, 6 para 7 anos, porque foi 2009, não, foi 2010 na Herbalife, que eu me lembro. Mas eu lembro que foi numa somatória de 6 para 7 anos, isso mesmo. Porque no finalzinho de 2016, que praticamente foi no início de 2017, foi quando eu fiz essa transição de uma empresa para outra. E aí eu fiquei na Rinodê até 2021. Nossa, até a pandemia, na verdade.
E então, foi só esse processo, né? Praticamente de 6 para 7 anos uma e praticamente eu acho que o mesmo período para outra. Só que quando eu fiz essa transição e na Herbalife eu conheci um meu suposto ex-marido, né? Que foi o meu segundo relacionamento. Eu falo assim que é para não... esses ex, né? Ela e seus ex. Foi uma escola também, mas é assunto para outro podcast. Mas eu me casei de novo, inclusive eu tive o Marcelinho, meu terceiro filho, e aí eu construí uma carreira em casal. A gente viveu aí praticamente 8 anos, né, trabalhando e empreendendo em casal. Então, praticamente foi esse período. E aí, em 2020, recentemente, 2018, eu separei, a gente brigou, eu separei, aí eu fiquei de 2018 até 2020 desenvolvendo a oportunidade, inclusive cresci, assim, cheguei ao nível de liderança onde eu cheguei ter mais de 4.000 liderados, assim. Eu cheguei a ter uma equipe de quase 5.000 pessoas espalhadas no Brasil inteiro. Foi onde eu literalmente fiz nome. Só que nesse processo de 2018, que meu relacionamento começou a entrar numa crise, assim, foi em 2017. E como toda boa mulher que tem uma crise numa relação, ela se ampara em outras mulheres. Sim. Então, eu estava numa fase em que eu tinha muitas lideradas na minha equipe mulheres, e eu era aquela famosa família Margarida, sabe? Eu tinha que ter uma pose de, nossa, esposa e mãe, e família feliz e bem-sucedida e tal. E a gente estava em crise na nossa relação. E aí eu sempre mantendo aquela postura, só que você acaba vestindo uma máscara, né? Você vai usando uma máscara, aquela máscara estava me pesando muito, e isso foi num processo de 2017, a gente estava brigando muito. E aí foi no momento em que realmente a gente teve uma DR, assim, que eu organizei um evento que chamava Tarde da Beleza, e que era com mulheres. Ele praticamente assim, me levava e me buscava. Aí nesse evento ele me levou, ficou um pouquinho ali, deu aquela disfarçada, foi embora. Na hora que ele virou as costas, as meninas começou. Uma falou que tinha descoberto um câncer, que não sabia se era maligno ou benigno. Aí eu já fiquei assim. Aí a outra, não, porque lá em casa, porque marido, filho, pipigui. Aí o que era para ser uma tarde da beleza, virou a tarde da lamentação. E eu com aquela máscara. E eu era líder. E aí todo mundo, quando trazia uma reclamação, principalmente elas, né? E a nossa líder? Né? E a nossa líder, o que ela fala? Naquele momento, essa líder mostrou vulnerabilidade pela primeira vez na vida. Falei, ó, essa líder vai abrir a vulnerabilidade dela. E aí foi quando eu falei, quer saber, gente? Vocês acham que eu e Marcela é feliz? Mas tá uma bosta. Tá uma desgraça. E aí foi aonde a gente soltou. E eu tava tão full com ele que eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vai fazer um evento só para mulheres e vai tirar os maridos tudo. Vamos tirar esse marido, vamos ter um momento para nós. E ele tinha um pouco o hábito de tudo que eu criava, idealizava, ele meio que se intrometia. Eu fazia o que ele mandava. Aí, na hora que eu fazia o que ele mandava, não estava bom. A gente brigava muito por isso. Porque eu criava os negócios, ele era o que saía na foto, ele que levava o reconhecimento, só que ele me colocava para baixo. É aquele famoso que puxa a sua energia para baixo, sabe? A gente precisa de pessoas que te impulsionam. Ele era ao contrário, ele murchava a minha plantinha. E isso estava me desgastando muito. E aí eu queria ter algo para mim. Eu queria, assim, um momento meu, assim. Cara, tem algum momento em que dá para eu fazer algo que ele não venha dar pitaco, não venha encher o saco? E aí foi quando nasceu esse projeto de mulheres. Foi quando eu literalmente me coloquei à frente. Eu era a esposa do Marcelo naquela época. Quem que é aquela? A esposa do Marcelo. Ó, a esposa do Marcelo também. Ó, a esposa do Marcelo. Aí chegou uma... Eu contando aqui, gente, pra aprender. Aí chegou uma hora eu falei assim, ó, eu sou Ellen Lourenço, não sou esposa do Marcelo. E foi quando eu decretei que a partir daquele momento, tudo para vocês verem o poder da decisão, né? A partir do momento que você toma uma decisão na vida, as coisas mudam. Naquele momento eu falei, eu sou Ellen Lourenço. Eu não sou esposa do Marcelo. Nesse momento, as mulheres, uau, nossa, ela é de verdade, ela é realidade feminina, ela tem as vulnerabilidades dela. O fato de eu abrir inspirou muitas delas. E nesse processo, como uma tinha falado que estava com câncer, eu falei, o que eu vou falar para essa mulher, né? Falei, meu filho, vai viver a vida. E aí foi onde eu trouxe um dos processos da minha vida, que foi quando eu passei necessidade, fome, e eu tive que entregar os meus filhos para os bisavós. E eu nunca tinha contado isso, assim, então a parte mais profunda, que eu tinha vergonha. Pô, olha, eu tenho 2 filhos de um casamento e o meu casamento tá uma bosta. E eu tinha vergonha de falar isso para as pessoas. Tô fracassando mais uma vez. Entendeu? Que era assumir que realmente eu estava fracassando. E quando eu trouxe isso para elas olhou para mim e falou assim, Ellen, você não tem que ter vergonha, você tem que ter orgulho da sua história. Sim.
E quando uma falou isso para mim, falou assim, cara, eu tenho que ter orgulho da minha história. Eu falei, verdade, eu não tenho que ter vergonha porque isso está acontecendo comigo de novo, porque minha relação não está dando certo de novo. E aí eu comecei a ressignificar. E naquele momento eu decidi, vou fazer um evento, um encontro de mulheres, onde a gente supre vulnerabilidades uma da outra e se ajuda para se fortalecer. E rolou esse primeiro evento? Rolou. Primeiro encontro? Foi Quantas mulheres? a tarde da beleza que estava entre 15 mulheres, virou um evento de 68 mulheres numa casa. E foi assim, uma primeira edição, março de 2017. Aí foi março, abril, maio, junho, até outubro. Fiz 8 edições. Aí depois o negócio começou a crescer. 2018, literalmente minha relação foi por água abaixo, acabou, porque foi uma decisão que eu tomei não levar adiante aquela relação que para mim estava sendo tóxica. E aí foi quando eu praticamente cresci os meus negócios. Aí eu comecei a virar referência na cidade, cresci, a minha liderança aumentou, então eu ainda consegui ir para mais um nível dentro da empresa, financeiramente naquela época. Isso era, então, Realidade Feminina começou ali em 2017. Foi, março né? de 2017. Tá, e daí continuou, né? Continua até hoje. Virou, é o Realidade Feminina. O Realidade Feminina. É o projeto Realidade Feminina. Naquela época começou Mulheres que Brilham Hoje. Hoje virou Realidade Feminina. Tá, mas pretende, ou tem ainda eventos A presenciais e tal? gente Como é que tá? tá organizando para promover um evento presencial para esse ano de 2024 aqui em Florianópolis. Mas o projeto ele roda como uma instituição, uma ONG. Lógico que ele está assim, num banho-maria, para quem conhece mais, está nos acompanhando hoje, sabe que eu não consigo dar conta de abraçar tudo. Então a Loren entrou com o projeto comigo para a gente poder tocar. A gente tem aí livro, né? A gente publicou um livro, uma edição de um livro do Realidade Feminina. Fizemos 12 edições, a gente tem o projeto Madrinhas, para quem quiser se associar. Eu acho isso muito legal. Então, assim, reformulou toda, repaginou toda. Literalmente, eu entendi que Deus tinha um propósito na minha vida com esse projeto. Então, eu costumo falar que foi um chamado, uma missão. Mas ele está na velocidade em que permite, dentro daquilo que eu posso fazer, daquilo que eu posso entregar. Mas, provavelmente, a gente vai retomar os eventos presenciais, a princípio. E assim, daquelas mulheres que começaram lá atrás, algumas continuam hoje? Cara, elas acompanham, porque assim, essas mulheres são de Campo Grande. Ah, tá. A gente tem uma... e assim, o Realidade Feminina, ele nasceu em Campo Grande, Mato Grosso, onde mulheres de lá ainda acompanham a gente, ainda fica nessa... E aí, cadê? Quando? Tanto que quando eu me mudei, elas... Mulheres que Brilham foi embora. Eu falei, não foi, ele continua, é vocês, né? Mas passou um pouquinho ali pelo estado de Goiás, a gente fez um pouco de barulho, porque a gente começou a fazer um trabalho forte na internet, a gente chegou a fazer um evento online, 100% online, mas na pandemia, que foi até o Realidade Feminina que foi responsável por eu fazer uma faculdade de marketing. Que legal. E principalmente foi responsável por eu ter feito transição de carreira. Que fez eu escolher não mais trabalhar com marketing rede e trabalhar com marketing digital. Então, Realidade Feminina, praticamente, eu costumo falar que foi a minha escola também, o meu processo em me mostrar e me colocar como prioridade como mulher. Aceitar todas as minhas vulnerabilidades, não me culpar por tudo que não deu certo na minha vida, as minhas relações. Então, assim, o Realidade Feminina ele tem uma participação muito importante na minha vida, nessa minha carreira do empreendedorismo. Então, por isso que eu falo que é muito importante você olhar a ambiência que você está, o seu termostato, que você está medindo, né, o que você quer alcançar na sua vida, e os motivos e o propósito que vai fazer você fazer. Então, são os pontos que praticamente me ajudaram a chegar onde eu estou hoje. Daí então, tu foi para o digital, então, ali em 2020, o digital começou... Eu sempre trabalhei o marketing digital nos meus negócios e com os meus consultores. Então, eu sempre era convocada em tudo que se tratava do digital, era sempre eu que fomentava fazer as artes e tal. Sempre começou da época da Herbalife lá, fazer aquelas artezinhas, tudo era eu que fazia voltado à tecnologia. Só que mesmo assim, quando eu lembro que quando eu fiz a minha primeira live na vida, as minhas, como eu tinha rede no Brasil inteiro, eu tinha equipe no estado de São Paulo, Minas Gerais, eu tinha em muitos estados. E como que a gente conseguia aproximar essa rede? Que vem a minha experiência de expansão, né? Que eu até falo, cara, eu tenho uma vasta experiência de chegar num lugar e expandir negócio. Porque a gente ia presencial, era uma época que a gente batia, eu falava, vou visitar meus filhos lá no Goiás, eu estava em Mato Grosso do Sul, cara, de Mato Grosso do Sul para o Goiás, eu já ia fazendo tour, varredura, quer aumentar a sua renda, gosta de perfume, já ia fazendo negócio. Só que era muito no presencial, e literalmente, gente, eu abria negócio na cidade, a gente abria e expandia negócio na cidade. E aí foi aonde, com a tecnologia, que eu acho que começou ali em 2016. 2016 começou assim, Facebook muito forte, live e tal. Eu fiz a minha primeira live.
Olha só. Cara, extremamente tímida, com vergonha, eu falava pra dentro, vocês precisam de ver meus primeiros vídeos. Isso que eu falo que tudo é aprendível. E eu fiz ali dentro das minhas limitações e aquilo converteu muito o negócio. E aí as pessoas falavam assim, caraca, você nasceu pra ser blogueira. Você tem que ser blogueirinha. Nossa, não sei o que, você tem muito... Nossa, sua comunicação é muito boa. Eu não achava nada disso, né? E aí, nisso, eu comecei a ter mais presença. Então, toda vez que eu, às vezes, ia para um palco, tal, contar minha história, dar palestra, ou dar treinamento de produto, que eu dava muito treinamento de produto, tinha que ter a live, tinha que ter o virtual. Então, foi uma forma que eu comecei a trabalhar para aproximar mais a minha equipe, que era de outras cidades. E aí, foi onde realmente o digital começou a entrar na minha vida, no sentido de me provar que eu tinha muita capacidade naquilo. E aí, dentro dos meus projetos, principalmente do Realidade Feminina, eu contratava agências de marketing digital e eles não conseguiam atender minha demanda, assim, tipo, cara, não consegue, qual é a dificuldade de entender o que eu tô falando, né, aquele famoso, como que você não consegue fazer uma coisa que eu tô desenhando para você, qual é a dificuldade de você... Bom, deixa que eu faço, então. Aí, acontecia Dá isso. Aqui que eu, E eu pagava caro com a agência, falei, não, deixa que eu faço. E aí, quando você paga e ensina a pessoa a fazer o serviço... Até que a Lauren começou, né? Mano, as agências, eles não conseguem te atender porque você é boa nisso. Você é boa nisso. Falei, eu nunca tinha imaginado, né? Falei, não, começa a fazer você. Quando entrou a pandemia e depois que passou esse meu processo do divórcio, briga de guarda, eu tive muito, né? E aí foi decaindo. O meu negócio em 2019, eu entrei em estado de pânico, porque tem até uma história que eu aluguei uma casa, eu fiz uma casa coworking em Campo Grande. E foi uma oportunidade que eu decidi alavancar, alcançar, para eu literalmente conseguir treinar e ter proximidade com a minha equipe e ter mais presença com os meus filhos, porque eu não estava tendo tempo de qualidade com os meus filhos. Falei, vou fazer uma casa que eu quero um apartamento, não dá para receber a galera, eu sempre tinha que ter logística, sair. Eu falei, cara, eu quero um lugar onde eu possa receber e o Marcelinho está comigo, meus filhos estão comigo. E aí, nesse processo, eu investi junto com uma parceria, né, 3 consultores meus, numa casa cowork. Cara, não tinha 3 meses que a gente estava aberto, essa casa foi assaltada 9 vezes. Meu Deus. E isso foi de dezembro de 2019 para 2020. Nesse processo de assalto, eu levei um prejuízo de quase 50 mil reais. E eu estava brigando pela guarda do Marcelinho, numa briga na cidade por conta de ex, com os meus consultores naquela cobrança, porque eu trabalhava num negócio que se eu era produtiva, eu ganhava X, se eu não era produtiva, eu ganhava Y. Então, eu tinha o teto residual. Como tinha o teto de bater metas, então eu trabalhava para bater metas, eu não trabalhava para ganhar com residual, porque era pouco. E aí, nesse processo, 9 vezes que o ladrão entrou na minha casa, o SBT até foi lá fazer reportagem. Nossa. Foi aonde eu literalmente desmontei. Uhum. Aquela mulher forte que idealizou o evento, que saiu no SBT, que estava conhecida na cidade inteira. Uma mulher foda que se divorciou e passou a volta por cima, desmoronou. Assim, acabou. O mundo abriu o chão. Aí eu liguei para minha mãe depois de ter saído da casa dela com 17 anos de idade. Mãe, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Pela primeira vez na minha vida, eu não sabia o que fazer. Primeira vez na minha vida eu não sabia, não tinha coragem de tomar uma decisão. E aí eu percebi que eu estava tendo estado de pânico. Estava entrando naquela depressão de pânico, né? Você ia para os lugares, e aí as pessoas, eu estava... Chegasse a procurar ajuda nessa época? Nessa época eu não cheguei a procurar, porque como eu tinha conhecia muito, eu me conhecia muito, e eu conhecia muito de autodesenvolvimento. Então eu sabia diagnosticar que eu não estava bem. Uhum. Eu soube reconhecer e falar assim, cara, eu não estou bem. E se eu não estou bem, meus filhos não estão bem, meus consultores não estão bem, ninguém vai estar bem. Ninguém vai estar bem. E como eu já tinha vivido uma experiência do que é desabar, que foi quando eu passei fome com as crianças, eu fui mais rápida. Que aí eu procurei recurso. Mãe, não sei o que eu faço. E se eu saio de Campo Grande, o Marcelinho fica, porque a guarda é compartilhada. E se eu fico, eu não sei, eu morro. Não vai ficar estacionado aí. Vou ficar sozinha, porque não tem família, não tem ninguém, só um ex-marido que só pensa em catar criança. E essa era a verdade, né? É a realidade. E aí eu tive que tomar uma decisão, que foi uma decisão difícil, mas foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Vim para Florianópolis. Foi para casa da mãe. Ah, casa da mãe. Voltei para casa da mãe, voltei para Goiás, e aí eu falei assim, vou tirar um ano sabático. Eu saí da cidade falando para todo mundo, eu contava agora isso. Não, mas quem já viu nos meus destaques, eu tenho ali relatos da minha quarentena. Então, eu já contei um pouco essa história nos meus destaques, que tá lá, relatos da minha quarentena. Que foi uma decisão que eu tomei em falar assim, cara, eu vou tirar um ano sabático. Se eu falir, se acabar tudo que eu construí, foda-se, eu vou tirar um ano sabático. Falei, mãe,
tudo bem. E minha mãe morava em Goiatuba, que é a cidade, terra natal, que os bisavós e o pai da Bia e do Victor mora, do meu, né, do meu ex-marido, do meu primeiro casamento. Então, a Bia e o Victor já estavam lá, porque era férias. Liguei pra Bia e pro Victor e falei, olha, a mãe tá se mudando, só que aí pro Marcelinho eu falei que, ó, a mãe vai fazer uma longa viagem, mas aí volta, eu te busco e tal. Mas eu precisei, minha mãe falou assim, filha, fica bem, o Marcelinho tá numa idade que estar com o pai é bom e tal. A mãe conforta, né? Sim. Mas eu decidi ir pra casa da mãe e sabe o que eu fiz nesse 1 ano e meio sabático? A faculdade de marketing, escrevi o livro do Realidade Feminina, idealizei o projeto e a proposta do Realidade Feminina, que hoje é o que é, para quem conhece já um pouco do projeto, senão realitadefeminina.com vai ver, .br. Então foi um ano sabático que Deus me mostrou muitas coisas que Ele queria me mostrar, que no tumulto eu não via. Então, quando eu falo assim que as coisas acontecem por bem ou por mal, às vezes a gente Acontece. Acontece. Às vezes a gente está reverberando, desejando muito uma coisa e não se mexe. Às vezes o universo fala, tá bom, querido, deixa eu pôr um negocinho aí pra fazer você acordar pra vida. E comigo foi assim, sabe? Porque eu sempre tava o quê? Não, põe aí que eu carrego. Tá bom, pode pôr aqui, mas dá conta. E eu tava querendo carregar tudo. E eu tava querendo ser a super-heroína, Mulher Maravilha. Não admito, não aceito, até que chegou uma hora eu desmoronei. E aí, foi 1 ano e meio sabático. Aí a Ellen acordou, né? Tá O na hora. que eu vou fazer da vida? Preciso retomar, não dá mais. Multinível, marketing digital. Aí, marketing, eu tinha feito a faculdade de marketing, fiz o plano de negócio da Realidade Feminina. Foi onde, assim, cara, eu nasci pro digital. Nasci pro marketing digital. Eu já estava fazendo um monte de coisa para os outros, para mim mesmo e tal. A Lore mesmo, mano, por que você não faz para ganhar dinheiro com isso? Como eu tinha uma renda residual, estava na zona de conforto. Ah, ganhar dinheiro com isso para quê? Não, mexer com isso nada. Eu vou voltar no marketing rede, né? Que é o que eu gosto, que é o que eu sei fazer, faço há 10 anos. E aí, quando foi ela que me chamou, sempre me chamando para vir para Florianópolis, falei, por que não vem para Florianópolis? Ela já estava aqui nessa época. Ela já estava. Já tava. A Lauren estava aqui há 3 anos me chamando, vem para Floripa. E eu achava que Floripa era praia, né? Não é, Não é, gente. É também. Praia é só um detalhe de Florianópolis, mas sim, eu vejo muito como terra de oportunidades. Que me abriu as portas muito, assim, quem vê um pouco a nossa história, o que eu consegui conquistar e alcançar hoje é realmente, assim, lá atrás talvez eu não acreditaria. Tá, mas olha só, e se a galera quiser vir conhecer tudo isso aqui que tu construiu, tá convidado ou não? Só vim, com certeza. Ficamos aqui na Casa do Barão. Gente, olha só, vocês estão tendo convite para vir aqui conhecer o estúdio, cara, a agência, a Ellen, cara, o que vocês quiserem, tá? É só botar no... Onde que acha? Não, colocar Nas redes Alquimia, sociais, né? se colocar Bota Alquimia no Google, vai achar. No Alquimia, agência de Instagram, marketing Facebook. digital. Manda lá para vocês conhecerem, porque olha, vocês puderam ver assim, ó, toda a trajetória dessa história, na verdade. E olha que eu contei em primeira mão, hein, muita coisa que eu nunca acho que falei. E olha que não vai dar pra gente falar tudo, tá? Porque tem um momento atual que tem muita história, né? Muita história ainda para você escutar. Mas assim, Ellen, eu não sei se tu percebeu, mas o tempo foi passando e tal, e faltou história pra gente contar. Então essa aqui é a parte 1 do nosso podcast. Eu conversando com a Ellen. Parte 1 da história da Ellen. Já vamos deixar combinado que vai ter a parte 2. Vamos colocar a parte 2. Vai ter a parte 2. Então agora sim, ó, chegou aquele momento pra tu se despedir da galera aí, dar aquele tchau pro teu público. Mas gente, hoje eu sou entrevistador, olha então... Olha só que legal, né? Mas assim, pra mim é uma honra poder contar a minha história. Principalmente aqui no canal da Alquimia. Sendo ainda mais conduzida pelo Foster, Opa! Né? Então, pra mim é uma satisfação, porque eu sempre falo assim, a nossa história é escola pra alguém. Então eu acredito muito nisso, porque foi a história de alguém que me serviu de escola. Então, o que eu puder compartilhar, que eu falo que é uma das coisas que eu tenho de mais valioso. Se você me perguntar qual é a minha maior riqueza, é o meu conhecimento, é a minha vivência, é o que eu aprendi na minha trajetória, nos meus tropeços, tudo que precisou dar errado para dar certo. Eu sempre falo assim, né? Então, às vezes as coisas estão dando tudo errado para você. Então, assim, confia e acredita, porque talvez esse é o processo que você precisa passar para dar certo. E comigo não foi diferente, foi assim. Então, para mim é sempre um prazer compartilhar com vocês a minha história e principalmente se servir para mostrar que talvez vocês não precisam passar pela metade do que eu passei. Mas eu acho que toda história ela gera um valor, sabe? Então, hoje, por exemplo, tudo que tu falasse aqui cabe certinho numa palestra. Não é? Então, assim, gente, a nossa história tem um valor, inclusive financeiro, futuramente, né? E a gente tem que aprender a contar essa história e ter orgulho dela. Porque por mais que o momento não seja um momento que seja tão bom, a gente sabe que tem um dia depois de amanhã e que a gente pode chegar. Também existe um dia depois do sonho. Realizei meu sonho, e agora?
agora continua. Partiu pro próximo. Partiu pro próximo, entendeu? O sonho se transforma, o sonho se aprimora, o sonho ele ganha novos degraus e a gente pode sempre correr atrás. Hoje vocês puderam ver que a gente priorizou falar da história da Ellen. Vocês já acompanham ela aí na rede social, vocês veem aí o sucesso do Alquimia. E vai ter a segunda parte, tá, gente? A gente tem que contar a história do Alquimia, tá bom? Então eu conto com vocês, espero que vocês tenham curtido. Tá aqui, gente, ó, nosso Alquimia Videocast. Sejam convidados também para participar e estar aqui sendo entrevistado. Valeu? Então, ó, grande abraço a todos. Vamos lá, Ellen, ó, e vocês vão estudar, hein? Vamos estudar, hein? Um abraço. Por favor. Até a próxima. Tchau.